Eu não chego em nenhum lugar, não vou ministrar em nenhum lugar, louvar-se Deus pela graça e misericórdia, deu essa graça de louvar e ministrar. E eu não chego em nenhum lugar se perguntar ao Senhor: Senhor, o que é que tu quer levar para a tua igreja? E que não seja a minha vontade, seja a sua vontade, ó Deus. Então eu comecei a buscar o Senhor e ler o texto. O Senhor me mostrava esse texto para hoje. Hoje nós estamos voltados a um culto de missão, amém? Deus tem algo para falar para a igreja aqui esta noite, ao nosso coração. Então eu comecei a buscar o Senhor e perguntar. Deus me trouxe algo aqui através desse texto de Abraão, ou Abraão, vocês não conhecem, sobre missão, sobre como ser obediente a Deus, sobre fé e sobre vidas, para o propósito que nós temos aqui essa noite, que é vida. Aonde a gente andar, o propósito tem que ser edificar a vidas, amém? Então eu quero aprender, eu aprendi e quero ensinar algo aqui à igreja. Quando eu comecei a ler o texto, eu comecei a buscar os historiadores e pelo o texto hebraico original, porque Deus chama um homem. Eu disse: Deus chamou um homem, amém? Isso aqui é uma chamada, é uma missão. Deus chama um homem chamado Abrão, no capítulo 12, como os irmãos conhecem, conhecedores da palavra, verso 1. Deus chama Abrão, no Velho Testamento, no começo, ele era conhecido como Abrão, mas Deus, no capítulo 12, 17, Deus muda o seu nome de Abrão para Abraão, amém? Só que aqui eu aprendi algo, homens de Deus, que eu não vou te chamar que Deus mudou o nome de Abraão, eu vou dizer que Deus colocou algo em Abraão. Por quê? Porque eu comecei a ler o texto e buscar, e eu aprendi algo. Gênesis capítulo 12, conhecido no hebraico como o nome de Bereshit, porque o começo é o princípio de tudo da Bíblia, é o início de tudo, não foi? Deus criou. Então o que é que Deus faz? Deus pega um homem chamado Abrão e coloca algo dentro dele. Por quê? Eu fui buscar dentro da tradução hebraica, no original, o que significava o nome Abrão. Aí eu fui buscar o tetagrama. O que é um tetagrama? Tetagrama, por exemplo, nome UFAL. Eu moro perto da UFAL, eu moro aqui no Largo. Então, UFAL, Universidade Federal de Alagoas, amém? São siglas. Tetagrama significa, as siglas no hebraico, cada uma letra ali tem um significado. Quem está entendendo, diga amém. Então o que acontece? Deus chama um homem chamado Abrão no começo, e Deus, no tetagrama significa, o nome Deus significa 4 vogais: Yud, Re, Vavé, Re. O que você quer dizer, pregador? Porque esse Yud, Ave, Vavé, o nome no original, no texto original hebraico, o nome Abraão se chama Avrama, e Deus coloca mais algo no nome dele, uma letra chamada A, e acrescenta de Abrão para Abra. Então no hebraico chamava de Avrama, chamava Avrahama. Então um A apenas colocado. O que é que eu quero passar para a igreja? Você vai entender que no tetagrama, no nome original de Deus, Yud, Avé, Avé e Re, a palavra principal, o nome principal, que é a letra A, Deus pega dele e coloca de quem? De Abraão. O que é que Deus quer falar para a igreja aqui essa noite? Deus está dizendo aqui ao meu coração assim: se você permitiu deixar entrar em você, se você permitiu fazer morada, eu vou mudar sua identidade, o seu nome e sua história. Ei, Deus pegou algo dele e colocou, acrescentou em Abraão. Por isso que eu disse no começo, Deus não mudou, Deus acrescentou em Abraão. De Abraão para Abraão. Deus está dizendo: ei filho, para você andar comigo, você tem uma chamada, preciso primeiro acrescentar algo em você. Deus está dizendo em meu espírito, Deus vai acrescentar algo na sua vida aqui esta noite. Quem crê nessa palavra? Zé fiel. Então o texto diz no original que Avram significa o que? Pai. Alguns conhecidos como Abba Pai. E Ramá significa multidões. É por isso que é conhecido Abraão, o pai das multidões. O pai das multidões. Gênesis capítulo 12, verso 1 que a gente leu. Deus faz uma chamada a Abraão. O que é a chamada? É uma missão. Toda chamada é de um propósito de missão. Por quê? Apenas eu e você tem que entender. O que é que a história fala? Que Abraão, ele morava com seu pai Terá, ou Tera, assim como você entende a hermenêutica.
morava com seu pai, e seu pai era idólatra, assim como os irmãos conhecem o texto, sim ou não? Morava com um pai idólatra. Só que o que eu aprendo aqui esta noite? O que é que o texto hermenêutico me ensina? O pai de Abraão era idólatra. Abraão vivia com seu pai, morava com ele, ouviu a voz de Deus. O texto diz que Abraão ouviu a voz de Deus, mas o texto diz que Abraão não se corrompeu. O que é que Deus está ensinando aqui essa noite? Eu moro num ambiente, eu ando num ambiente, eu vivo num ambiente, trabalho num ambiente, não quer dizer que eu vou me corromper, sim ou não? Porque meu coração é voltado a quem? A Deus. Eu tenho algo comigo. Então o que é que Deus está ensinando aqui? Você pode até andar perto de alguém, mas vai dizer: ei, você não vai me influenciar, porque eu vim para influenciar. Levante sua mão que eu vou profetizar. No seu trabalho, na escola, onde você andar, você tem que ser luz e diferença. Basura que balabaxa. Abraão morava com seu pai na terra dos caldeus, na Mesopotâmia, mas fez algo diferente. Ouviu a voz de Deus. O texto diz o que em 12, capítulo 1: ora, o Senhor diz a Abraão. Quem diz? Você? Diz Abraão: sai da tua terra. Aqui é muito interessante. Tudo começa debaixo de obediência, sim ou não? 4 pilares que eu levo na minha vida ministerial e ensino onde eu vou. 4 coisas, pastor Luiz. Primeiro, dentro de um homem e de uma mulher que tem a chamada de Deus, que Deus chamou para um propósito, 4 coisas ele tem que ter o coração dele para poder entender a obra na vida dele. Primeiro, diga palavra. Palavra. Diga oração, proclamação e intercessão. O homem de Deus, uma mulher de Deus, ele tem que começar na palavra. Depois, palavra, se tem palavra, tem oração. E se tem oração, tem proclamação. Se tem proclamação, tem intimidade de Deus. Sem palavra, sem oração, sem proclamação, não tem intimidade. Como é que eu vou pregar aqui hermenêutica, a teologia, o que for, mas se não tiver humildade, palavra e oração, vai ser apenas qualquer um pregando. Por quê? Porque é debaixo de oração e proclamação que Deus age. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui essa noite? Deus faz uma chamada a Abraão, diz Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. O interessante da hermenêutica do texto é que Deus está dizendo assim: eu te mostrarei, não vou mostrar agora. Por quê, pregador? Aí eu comecei a ler o texto, o Espírito falando no meu coração e dizendo: filho, lê bem direitinho aí, aprende aí. O que é que eu aprendi? Se Deus muitas vezes falar comigo, com você, e mostrar algo para mim e para você, chamado de pretérito ou preditério, que é o futuro do futuro, Deus sabe de tudo que vai acontecer hoje e amanhã, sim ou não? Mas tem vezes que Deus não fala algo a gente, porque muitas vezes não posso retroceder, recuar, e Deus conhece o meu coração e o seu. Só que aqui tem algo. Deus sabia que Abraão ia obedecer a Deus. O que é que Deus diz? Sai da tua terra, sai de teu lugar, que vai para um lugar, não vou te mostrar agora, mostrarei depois. Por quê? É fácil alguém dizer e falar em missão aqui, dizer assim: olha, você vai pregar em tal lugar, você vai ministrar em tal lugar, mas quando você chegar lá na África, vai ter uma cama box. Olha, uma cama box. Chegar lá na África, você vai ter comida, vai ter um filé mignon. Oh, glória, como é bom. Seria fácil, sim ou não? Mas missão não é assim. É obedecer e avançar. Deus faz, abençoa, sim. Deus pode pegar e deixar no lugar, pode, não é pecado. Ele é o dono do ouro e da prata, sim ou não? Mas quando Deus quer pegar o missionário primeiro, Ele vai tratar com ele num particular. Eu não vou te levar para ali não, filho, logo para um lugar, para você começar aprendendo de baixo para cima. Como assim? Para você entender que eu estou aqui, que muitas pessoas que estão aqui primeiro, você passaram por um processo. Diga amém. Porque o segredo não é só ir, é ir por fé, não por vista. Se mostrasse lá do outro lado Abraão, como seria?
o texto vai dizer que lá o negócio apertou. A terra era seca, ele passou necessidade. Mas você vai entender daqui para o final que depois ele foi abençoado e abençoou. Deus está dizendo no meu coração aqui para você essa noite: não se preocupe, você é abençoador, você vai abençoar e ser abençoado. Mas o segredo é obedecer. Então diz Abraão: Abraão, sai da terra, da tua parentela, da casa do pai, para uma terra que eu te... Dizendo: Abraão, sai de lugar de conforto. Porque eu falei aqui que ele vivia com o pai dele, Terá. E a Bíblia diz que o pai dele tinha posse, era um bem, era rico. Ele poderia muito bem dizer: eu não vou, estou bem, tenho o que comer, tenho dinheiro, estou com meu pai. Mas não, mas a Bíblia diz que ele apenas ouviu a voz e disse: tem uma voz falando comigo. Ei, tem uma voz falando com você agora aí, e ele está dizendo: meu espírito para a igreja aqui esta noite, o Deus que te falou, ele promete e ele cumpre. Mas deixa eu te falar algo aqui através do Espírito Santo. Deus te deu uma ordem para abençoar alguém, abençoe. Se Deus falar contigo para você ir a tal lugar, tocar a mão para curar enfermo, você vai curar. Porque não é eu nem você, é o Espírito Santo, é o Deus que nós cremos. Quem crê nesta palavra? Abraão podia dizer: não vou. Mas ele ouviu a voz e foi. O que é que eu aprendi? Tudo começa por fé. Tudo começa por... Se tem fé, é o segredo. Se tem fé, obedece. Deixa eu te falar algo. Certa vez, tenho vergonha de falar isso, Deus fala no meu espírito, isso é para edificar a vida. Tem alguém aqui que vai ser edificado por essa palavra? Diga amém. Certa vez eu estava em casa, eu com bom emprego, pastor, trabalhando, fazendo uma obra. Eu olhei para o meu armário. Meu armário estava vazio. E eu fui orar ao Senhor. Eu tenho 3 filhos e perguntei: Senhor, eu faço a tua obra, eu louvo, eu prego. E perguntei a Deus. Deus me respondeu: não. Por quê? Porque não é eu, é Ele, é a vontade dEle. Muitas das vezes Deus vai tratar comigo e com você num silêncio. E eu olhei para o armário e comecei a buscar orar ao Senhor. Minha esposa perguntou a mim: você tem algum dinheiro aí para comprar os biscoitos do menino, para a mãe ir para a escola? Quando eu abri minha carteira, eu tinha 20 reais, igreja. Eu abri a carteira, vi os 20 reais e desci na minha casa, abri o portão. Quando eu cheguei na frente, são umas 6 horas da noite mais ou menos, tinha um homem do outro lado, reciclando lixo. Deus falou no meu coração e me disse: abençoe. Vocês são estudadores da Bíblia, estudantes da Bíblia, estuda a palavra, sabe que nós somos corpo, alma e espírito, sim ou não? Tricotomia. A minha alma dizia assim: não. A alma dizia, alma são emoções, mas o espírito é que me domina. Dizia: abençoa. Ei, eu vim falar sobre missão, mas a obediência conclui em missões. E eu peguei aquele dinheiro e disse: Senhor, está difícil, mas eu tenho que te obedecer. Não é por obrigação, é porque Tu és o Deus que eu sirvo. E eu creio em Ti, Senhor, e nas Tuas promessas. Eu peguei aqueles 20 reais e disse: olha, Deus mandou te abençoar. Eu voltei para minha casa. Quando eu entrei em casa, minha esposa olhou para mim, disse: não comprou? As mulheres, eu estou sorrindo porque não é vocês. Olhou para mim e disse: o que aconteceu? Disse: algo ali. E sabe o que a minha esposa fez? Foi para o quarto orar e não disse nada. Sabe o que Deus está dizendo aqui, vocês mulheres e homens? A Bíblia diz que a mulher edifica. Uma mulher sábia, ela edifica a casa. Minha mulher sabia que tinha algo diferente ali. Minha mulher foi só orar. Escuta bem, 3 dias depois, minha mãe estava 10 anos tentando se aposentar.
3 dias depois, eu não sabia, porque estava fazendo obra, estava pregando um lugar no outro, não tive tempo de ir na casa da minha mãe. Sempre ligo para ela, digo que amo ela, mas às vezes não tenho tempo de ir lá. Minha mãe liga para mim e diz: olha, eu me aposentei. Aleluia, alabaço. E tem algo aqui para te entregar. Aumentou mais 1 zero na minha conta. Ei, se aumentou 1 zero, eu abençoei com 20, ficou 200. Vem aqui buscar 200 reais que eu estou te abençoando. Quem crê nesta palavra? Ei, os 200 reais não fez a diferença, os 20 reais não fez a diferença, mas a obediência fez a diferença naquele dia. Ei, não falta nada na minha casa, e se falar, é Ele quem fez. Sabe o que Deus está dizendo aqui essa noite? Se você crê, Ele vai fazer. Se você crê, Ele abençoa, porque Ele é Deus abençoador. Pastor, está convidado para comer, tomar um cafezinho lá em casa, viu? Porque lá em casa está uma bênção. Deus queria provar o profeta. O que ele prega será o que ele louva, é o que ele faz. Não é só pregar não, é viver, irmãos. Quem crê nesta palavra? Gálatas capítulo 2, 20 diz assim: não sou eu, mas que vivo, mas Cristo vive. Não sou eu que me domino, é Ele, o Espírito Santo. Deus chama Abraão para uma promessa, para um cumprimento, para uma missão. Aí alguns dizem: eu sou profeta. Amém, claro. Deixa eu ouvir o Consolador para nos falar. Eu sou missionário. Amém. Mas tem algo, eu te falei: palavra, oração, intercessão e proclamação. Entenderam? E tem algo, não é o querer do homem, é o querer de... Como assim, pregador? Deus chama Abraão. Deixa eu te falar algo. Ezequiel capítulo 33, a Bíblia fala sobre um homem chamado Ezequiel, que diz que ele é um atalaia. O que é um atalaia? Eu não quero fugir do texto, mas você entendeu o que Deus fala no meu coração. O que é um atalaia? Aquele que sobe a montanha, na época dos judeus de Israel, subia lá para avisar que algo estava em perigo. O que está entendendo? Isso é um atalaia, é o que avisava. Dentro do texto, Ezequiel 33, um atalaia está dizendo que é aquele que prega, propagar o evangelho. Mas espera aí, o que você quer dizer, pregador? Eu quero dizer que um atalaia é um missionário. Um atalaia é uma pessoa que fala do amor de Deus. Então ele é o atalaia, ele é Ezequiel, então ele é profeta. Se é profeta, é missionário, amém. Só que tem algo, o texto fala que profeta, naquela época, Ezequiel, o que ele fazia? Se tem alguém na rua, eu estou aqui ministrando a palavra, e está alguém bêbado naquele lugar, tem algum drogado, eu estou passando na rua, eu venho aqui pregar, e eu passo por ele, venho só preocupado no que vou fazer, Deus está dizendo: está errado. Primeiro você tem que ir ali, ó, pregar quem está nas ruas. Na igreja, amém também. Mas o que é que o texto está dizendo? Que na época os profetas, quando pregava, se aquela pessoa que você vai ministrar para ele, se você não ministrar e ele morrer, ele é o culpado do ato do que ele fez. Porém, você como profeta tem compromisso de ter ministrado. Se você não ministrou, o sangue dele, Deus vai cobrar. Isso é sério, irmão. É você estar na escola, olhar assim e dizer: não vou liberar uma palavra para cima, não. Não libere a palavra. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Agora o texto diz: se você vai lá e você propagando, falou do amor de Deus para aquela pessoa, você está isento dele. Entendeu? Por quê? Porque você foi chamado para ser profeta. Levanta sua mão que eu vou profetizar. Você foi chamado para ser profeta aqui na... Amém? Para ser missionário. Então não negue na hora de falar do amor de Deus. Então o que o texto diz? Ora, Abraão, sai da tua terra, da tua sair da parentela, do lugar de conforto, como eu falei. Não é fácil, mas por obediência ele foi. Então, primeira coisa, ação. Deus fala, você age. Deus não vai falar e você vai ficar onde está. Então, não tem fundamento, não tem fé. Porque se Deus falou, você age. Deus espera de você o quê? Que você faça. Sim ou não? A Bíblia vai dizer que Abraão, ele tinha 75 anos de idade, quando Deus falou com ele sobre
sair. Depois, 24 anos depois, no capítulo 17, verso 1, você vai ver que Deus desce, Abraão com 99, diga 99. Deus desce e diz assim, 17 primeiro: apareceu o Senhor Deus, eu sou o Todo-Poderoso, anda ainda na minha presença, e confirmarei a minha aliança entre ti e mim, multiplicarei toda a sua descendência, todos vão ser abençoados. Espera aí, 75 anos, 24 anos depois, Deus desce. Agora é diferente, Deus não fala mais, Deus desce, é presença, é perto. Quem está entendendo essa palavra? Você pode dizer agora: eu sou incapaz de ministrar, eu sou incapaz de louvar. Escute, não tem a idade para quem Deus quer usar. Deus usa quem quer, como quer, na hora que quer. Não se preocupe, não se limite. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer. Quem crê nesta palavra? Então Deus pega Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão obedece a Deus, entende pela fé e sai. Diga amém. O que é que Deus diz? Farei de ti uma grande nação, e abençoarei o que te abençoar, e amaldiçoarei o que te amaldiçoar. Então quer dizer que Deus chamou Abraão para multiplicar, para abençoar. Abraão era da terra dos caldeus, e a promessa que Deus tinha de Abraão era levar ele dali até o Canaã. Sim ou não? Só que ele ia passar por um processo para chegar em Canaã. Abraão não sabia que estava naquele lugar. Passou 40 anos naquele lugar andando, sem saber que era lá onde estava a promessa. Sabe o que Deus está dizendo na sua vida? Levante sua mão que eu vou profetizar, vou liberar uma palavra para você. O tempo é de Deus, Ele vai te abençoar, mas o tempo é porque Ele conhece seu coração. Quem crê nesta palavra? Então Abraão sai, vai para a terra de Canaã. Chegando lá, pastor, o que acontece? Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó obedecer a Deus. Foi cumprido a promessa, se cumpriu tudo na vida dele, mas só que na vida de Abraão se cumpriu de outra forma. Como assim, pregador? Como Deus chamou ele para abençoar, depois que Abraão morreu, primeiro foi multiplicado, veio as nações, sim ou não? Veio o povo viu todo o cumprimento. Abraão viu a sua promessa de outra forma. Como assim, pregador? Confirmando o seu ministério e determinando que até aquela hora era a sua missão. Quem está entendendo? E como é que foi, pregador? Gênesis capítulo 21, 29 e 30 diz assim. Vamos ler a palavra. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 21, para a honra e a glória de Jesus. 29 ao 30. Vou ser bem rápido, guarda o horário, amém? 21, 30. O 30 diz assim a palavra de Deus. 29 ao 30. E perguntou-lhe Abimeleque e Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu-lhe Abraão: tomarás essas 7 cordeiras das minhas mãos, para que sirvam de testemunhas que eu cavei amém. Quem pode glorificar? Escute bem. Abraão saiu da terra dos caldeus por um cumprimento, uma missão, foi até o Canaã. Chegando lá, passou por várias situações, mas Abraão era um missionário. Por quê, pregador? Deixa eu te explicar que ele era um missionário. Porque aonde Abraão chegava, ele cavava. Por quê? Deixa eu te falar algo. Você é cavador de poço, sabia? Diga para o seu irmão: você é cavador de poço. Porque onde tem poço vai jorrar água, e água é vida e é palavra. A Bíblia diz que Abraão, aonde ele passava, ele cavava poço. Por quê? Vou conjecturar.
Abraão está aqui cavando um poço e dizendo: eu cavei esse poço, depois eu vou sair daqui, vou cavar lá no outro lado do outro. E chega alguém naquele ambiente, naquele lugar, e começa naquele poço pegar água. Eu disse, e tomar a água. A Bíblia diz que onde Abraão cavava um poço, ele fazia o quê? Um altar para Deus. Amém? Era um poço e um poço e um. Então Abraão saía do ambiente. Alguém ia lá beber desta água. Quando alguém pegasse naquela água e olhasse para o altar, ia dizer: aquele altar ali, este poço aqui, quem fez esse poço aqui? O dono dele é o dono daquele altar e o dono deste poço. Sabe o que Deus está falando no meu coração para você? Lá na rua, lá no seu trabalho, vá cavando poço. Vá cavando poço, que daquela água alguém vai beber um dia. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui essa noite? Você é missionário, você cava poço ali, é poço aqui, é poço ali, e depois ele bebe da água e vai apontar a Jesus. Nada na vida é sem propósito. Você vai cavando poço, e alguém vai beber daquela água algum dia. A palavra não volta vazia. Você vai plantar em alguém. Diga amém. Então Abraão era o quê? Homem obediente a Deus, porque ele ouvia, ele foi. Depois Deus disse: ele é obediente, agora eu vou descer. Deixa eu falar para vocês aqui. Quando a gente entende que Deus, ele é o dono da nossa vida, quando a gente entende, que nem apenas R$20 que vai mudar a história, mas é a obediência à fé. Ele desce com intimidade. Ele desce com relacionamento, dizendo: filho, eu estou aqui. Não me importa o que você passar, eu estou aqui. Deus está dizendo em meu espírito aqui agora. Para este homem que está aqui com esta moça, ele está de olhos fechados. Abre o olho, se puder, toque nele aí. Esse homem, isso aqui, toque nele aí. Deus está falando para este homem. Eu cheguei aqui, Deus falava no meu coração, e eu não saio daqui antes de falar. O Deus que está aqui é o Deus de providência. Eu não te conheço, mas Ele te conhece. Deus está dizendo: eu vou te honrar. Mas escute, o segredo é como um Abraão, é obedecer. Deus tem algo na sua vida tremendo, que muitos dos seus olham para você e diz: daí não sai nada. Mas da mesma forma que fizeram comigo, e disseram: esse aí é um cachaceiro, não passa daqui para ali. Disseram: esse aí não sai daqui para ali. Eu sei R$1 na carteira, Deus me deu um louvor, deu clipe e deu a banda. E continuo tendo nada, mas tenho sim o quê? Maior do que o nada, que é o Deus Altíssimo. Porque o que está na terra não tem valor, mas o que está em cima tem valor. Quem crê nesta palavra? O que é um abençoador? Se Deus, Ele é, e eu sei que é e foi, a vida de Abraão era na minha e na sua, não há diferença. O Deus de ontem é o Deus de hoje. Deixa eu explicar algo. Eu vou conjecturar. Deus está lá no trono. Aí Deus está lá no trono. Eu disse lá no. Aí Deus vai lá e diz ao anjo: Anjo Miguel, deixa eu te falar algo, anjo Miguel. A minha filha está lá embaixo agora, está orando, pedindo algo a mim. Anjo Miguel, estou conjecturando, amém? Não está na Bíblia. Diz: Anjo Miguel, desce lá, leva a bênção para minha filha ou para o meu filho. E o que é que eu aprendi aqui? Por exemplo, Deus é o remetente, é aquele que enviou a bênção, amém? Estou conjecturando, amém? O anjo Miguel
ele é o carteiro, é o que vai levar a bênção para você. E você é quem? Você é aquele que vai receber a bênção, é o destinário, é o que vai receber a bênção. Só que Deus disse: desce, anjo, abençoa, entrega a ela a bênção, entrega a ela algo que ela me pediu. Quando chega na porta, pastor, o anjo bate. Qual é o número? Número tal, rua tal. Quando ele bate na porta ou de casa, procura a irmã, meu irmão. Cadê ele? Senhor, não está. Deixa eu te falar algo. Deus está falando no meu coração aqui. Deus te colocou numa posição, fique lá. Por quê? Deus manda a bênção. Ele diz que Ele não retrocede da bênção dele, mas Ele quer você lá no lugar determinado para receber. O segredo é que muitas vezes Deus quer entregar e a pessoa sai da posição que era para estar. Está entendendo o que Deus está falando aqui? Não é um cargo que vai lhe mudar, não é estudar uma hermenêutica que vai lhe mudar. O que lhe muda é o Espírito Santo. Deus está aqui neste lugar. Quem crê nesta palavra, levante sua mão que eu vou liberar uma palavra para a sua vida. Deus está mandando a bênção agora, mas fique na posição. A posição é de quê? De adorador. A posição é de quê? De fé. A posição é de quê? De oração. A posição é de quê? De intercessão. Você abre sua mão, feche ela. Eu estou dizendo agora através do Espírito Santo: Deus vai te abençoar, mas fique na posição. Deus dizendo: eu vou levar. Você tem que estar no lugar determinado, onde eu determinei para você estar. Hebreus capítulo 10, 23 diz assim: eu cumpro das minhas palavras. Pregador, mas chegou lá e a irmã não está. Deus vai lhe entregar a bênção de volta? Não, Ele não é Deus que volta. A bênção está lá. O segredo é se a sua visão está entendendo e está vendo a bênção chegando. O mar vermelho se abriu daqui para lá ou de lá para cá? De lá para... O que é que Deus está falando no meu espírito? A bênção está lá. Eu já estou vendo, mas eu estou vendo pela fé. O que é fé? Firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas espero que vou receber, porque vai estar nas minhas mãos. Espera aí, se Abraão estivesse vendo o lugar, se Abraão soubesse, não, é por fé, eu não quero ver não, eu creio nele. O Deus que você crê, que eu creio, é o Deus que cumpre. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. A casa, o trabalho, aonde você estiver. Deus fala em meu espírito aqui agora: a porta que Ele fecha, ninguém abre. A que Ele abre, ninguém fecha. Tem pessoas que entram aqui, pastor, dizendo: eu estou preocupado com o meu trabalho, tem alguém me perseguindo. Deixa eu liberar para você uma palavra. Ei, o seu trabalho ninguém é dono, não, o dono é o Senhor. E se Ele te tirar, quem tirou foi Ele, porque Ele vai te dar o melhor. Descanse, creia. Se você crer, vai ser diferente. Quem está entendendo esta palavra? Qual foi o segredo? Deus fala com Abraão e diz: eu vou multiplicar, Abraão, a descendência. Deus cumpriu. Mas Abraão, quando estava lá, o que aconteceu? A Bíblia diz que ele passou por uma dificuldade. E essa dificuldade que Abraão passou, o que é que Deus está dizendo no meu coração? Não quer dizer que eu e você propagamos o Evangelho falando do amor de Cristo, que Deus não vai nos provar. Vai. Mas o que você tem que fazer? Fazer como Pedro, ir lá para o lugar e descansar. Por quê? Porque o dono que está no controle, assim diz o Senhor, operando eu, quem impede? Ninguém impedirá da sua promessa. Quem crê nessa palavra? João passou por dificuldade, o Abraão. O que ele fez? Mas a Bíblia diz que ele foi lá para o Egito e foi abençoado. Pregador no Egito.
que é que Deus fala ao meu coração para a igreja aqui esta noite? Ei, quando Deus quer, Deus pega o que é maldição e vira bênção. Ele foi abençoado lá para depois voltar para onde estava. Egito significa maldição, mas aqui Deus falou, fez diferente. Deus levou ele para um ambiente para abençoar lá, para dizer: olha, é no Egito, é na África, é na Nigéria, é no Brasil, quem manda sou eu, quem diz sou eu, porque tudo é meu. Deus está dizendo agora aqui para a sua vida: a sua vida é do Senhor, o seu filho é do Senhor, o seu trabalho é do Senhor. Descansa o coração. Ei, mas meu filho está nas drogas. Está, ele é do Senhor. Ore por ele, Deus vai trazer ele aqui e se converter. Mas tem que ter fé. Se você crer, Abraão foi para um lugar, Deus abençoou e trouxe ele de volta. Diga amém. Qual é a questão aqui, pregador? Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Que eu te mostrarei. Deus não mostrou o lugar a ele, mas depois Deus terminou de sonhar aqui o lugar. Quando Abraão foi, por causa da hora eu vou adiantar. Quando Abraão foi, a Bíblia diz que foi alguém com ele, Ló, sim ou não? Seu sobrinho. O que é que eu aprendi aqui? A Bíblia diz que quando Ló foi com ele, foi junto a Abraão e Ló. Algumas vezes alguém chega a ministrar ou falar, amém, fala muito sobre Ló, mas eu entendi algo aqui que eu lendo o texto eu aprendi. Diga amém. A Bíblia diz que antes Ló, o seu pai, tinha morrido, amém? Tinha falecido, o pai de Ló. E o que é que Abraão fez? Estou aqui conjecturando, mas a Bíblia fala que o pai de Ló morreu. Então era Abraão dizendo: eu não vou deixar o meu sobrinho aqui, eu vou levar comigo. Porque o coração de Abraão está voltado a Deus, mas também por um sentimento e emoções. Ele disse: eu vou levar, porque eu não quero ver ele sofrer. Quem está entendendo? Então Abraão leva Ló, não era para levar, mas Ló vai junto. Só que Deus disse que Deus pega o que é maldição e vira aí. Lá na frente a Bíblia diz que os pastores tiveram uns problemas, umas questões, umas discussões. Por quê? Porque o lugar estava muito abençoado, tinha que se dividir. Então o que acontece? O problema não é quem vai com você, o problema é qual visão que ele está. Ló foi, Abraão deixou, porque não ia deixar ele abandonado. Visão missionária, não ia deixar abandonado. Só que no caminho, se Ló tivesse com a visão de Abraão, tinha sido diferente. Mas a Bíblia diz que foi diferente. Ló estava vendo as coisas pelo quê? Pelos olhos, e Abraão via pela fé. A Bíblia diz que nessa caminhada, Abraão vendo isso, quer ver que foi pela visão, não foi pela fé? A Bíblia diz que Abraão diz a Ló: vamos ter que se apartar aqui. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. E o que acontece? Você vai escolher para onde você vai. Por que Abraão diz isso? Porque a visão de Abraão é diferente. Aí Ló olha para as campinas e diz assim: eita, aquele lugar ali vai ser abençoado, é melhor. Porque a visão dele é visão humana. Tem gente que vê pela alma, tem gente que vê pelo Espírito. Quem vê pelo Espírito descansa. E quando ele olha para frente, diz: ali vai dar fruta, ali eu vou passar bem. Aí Abraão diz: você escolhe, Ló. Por quê? Porque para onde eu for, vou ser abençoado. Deus está dizendo em meu espírito: se você, eu sei que você é filho de Deus, para onde você for, Deus está lá. Não se preocupe com o ambiente. Ló foi para um lugar, Sodoma e Gomorra, deu tudo errado. Abraão foi para um lugar, a Bíblia diz que ele foi abençoado, ainda abençoou. Vou terminar. O que é que acontece? Abraão, a Bíblia diz que ele abençoou, ia ser o que? Abençoador. O que é que o texto está dizendo? O que é que eu aprendo? A Bíblia diz que certa vez um homem chamado Pedro andava pela rua, e a sua sombra curava. Que é a sombra de Pedro? Não é a sombra, ali é a presença de Jesus. O que é que Deus está dizendo no meu coração para a igreja aqui essa noite? Aonde você for, você é obediente, tem presença. Aqui tem presença, então tem glória. Levante sua mão que eu vou profetizar para eu encerrar. Abraão não se preocupou com nada, porque ele sabia quem estava ali com ele, era o Deus Altíssimo. O que ele passasse era cumprimento de Deus. Aonde você for, Deus vai estar. Por quê? Porque Deus te chamou para algo. Levante sua mão que eu vou profetizar.
O Senhor está dizendo em meu espírito aqui agora, Ele te chamou como missionário. Ele te chamou para propagar, para falar do evangelho dele, cristocênico. Sabe o que ele está dizendo? Não negue a palavra, porque eu vou te abençoar e vou abençoar quem está perto de você. Aleluia. Vou encerrar. Capítulo 15, versículo 5, a palavra diz assim: que Abraão vai para debaixo da tenda. Vai para debaixo da tenda. O que é que eu aprendo aqui? Que Abraão se limitou, ele teve dificuldade. Tenda, dificuldade. Todos nós temos nossa dificuldade, sim ou não? Mas Deus dá uma ordem a Abraão. Ele chama Abraão, diz: Abraão, sai da tenda. Sai da tenda. E Abraão sai da tenda. O que é que eu quero dizer no coração aqui? Deus está falando no meu coração para a igreja. E Abraão diz: sai da tenda e olhe contra as estrelas. Está vendo aí, ó? Vou multiplicar as nações como essas estrelas. Deus está dizendo: Abraão, sai da tenda e conta as estrelas. Deus está dizendo no seu coração para a sua vida. Se eu e você sair aí fora agora e contar as estrelas, a gente vai conseguir. Vai conseguir? Mas sabe o que Deus estava dizendo? Fique de pé. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo assim: essas estrelas aí, cada uma delas, todas estão no meu controle. Não vai adiantar você contar aí, Abraão. Só quero te dizer que a sua vida, a sua família está no meu controle. Sabe o que Deus está dizendo? Isso aqui são paredes chamadas de igreja. Mas a igreja somos quem? É uma igreja dentro de outra igreja. Isso aqui acaba o culto e fica missionário. Mas nós como igreja estamos lá fora. Então nós temos aqui o compromisso de ministrar a palavra para alguém.